Olá, seja bem-vindo à Função Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o PROC-V de uma vez por todas. Essa é sem dúvida uma das funções mais utilizadas do Excel e por conta disso também uma das que mais geram dúvidas, mas ela é bem tranquila de fazer. O PROC-V ele serve para você encontrar um valor com base em outro valor que está na mesma linha, porém em uma coluna mais à esquerda. Para entender melhor, eu tenho uma tabela aqui de dados com o nome de vendedores, a identificação desses vendedores e a performance deles nesses 3 primeiros meses do ano. Então, com o PROC-V, a gente consegue, informando o nome do vendedor, encontrar qualquer dado que estiver na mesma linha, porém é uma coluna mais à direita dele. Ou seja, se a gente informar o nome Lucas para o PROC-V, a gente consegue buscar o ID dele ou a performance dele em qualquer um dos meses. Se a gente der para o PROC-V o ID do Lucas, a gente consegue encontrar qualquer nota dele em qualquer um desses 3 meses, mas não vamos conseguir buscar o nome do Lucas, porque o PROC-V é sempre da esquerda para a direita. Nessa célula, na H4, eu vou escrever a nossa fórmula. Então, igual PROC-V. Qualquer fórmula que você escreve no Excel, ele já te dá uma ajuda, deixando em negrito o argumento que você está, no momento, tendo que preencher. Então, aqui é o valor procurado. O valor procurado vai ser o nome do vendedor. Eu vou botar entre aspas, Lucas. Entre aspas, para que o Excel entenda que isso é um texto e não um número. Depois, ponto e vírgula. Ele já deixou em negrito o próximo argumento, que é matriz tabela, que é a tabela onde estão esses dados. Então, a primeira coluna que a gente tem que selecionar é a coluna onde está o valor procurado, ou seja, a palavra Lucas. Então, é essa coluna aqui, a B. E depois a gente tem que ir até a coluna do dado que a gente quer. Digamos que a gente queira o dado de janeiro. Então, a gente teria que terminar aqui a nossa seleção. Porém, eu posso selecionar mais à direita. O que eu não posso é deixar de selecionar a coluna que está o dado que eu quero. Ou seja, eu não posso terminar aqui no ID querendo buscar informações que está em janeiro. Mas eu posso terminar em março e buscar informações que estão em janeiro, que é o que eu vou fazer aqui. Ponto e vírgula de novo. O próximo argumento, número, índice e coluna. Essa aqui é a distância em que está o dado que a gente está buscando em relação ao dado que a gente informou ao PROC-V. Ou seja, a que distância está a coluna janeiro em relação à coluna onde está a palavra Lucas. Então, eu vou contar a partir da primeira coluna, 1, 2, 3. Então, janeiro está na terceira coluna. Ponto e vírgula de novo. O último argumento, que é o procurar intervalo, que vai ser correspondência aproximada ou correspondência exata. Quase sempre você vai usar a correspondência exata. Mais para frente eu vou te mostrar para que serve e como que usa a correspondência aproximada. Então, a correspondência exata vai fazer com que a gente busque exatamente pelo nome Lucas. Fecho parênteses, dou Enter, terminei o meu PROC-V. 9,4 é a nota do Lucas em janeiro. Se a gente entrar aqui na nossa função e trocar Lucas por Arthur, por exemplo, e der o Enter, a gente já tem a nota do Arthur em janeiro, 3,10. E se a gente alterar esse número 3, que se refere a janeiro, para 4, a gente já encontra a nota do Arthur em fevereiro. Para facilitar isso, a gente vai usar uma célula de referência. Em vez de a gente ter que escrever ali dentro da função o nome do vendedor, a gente vai escrever ele aqui na célula H4. Então, eu vou escrever Lucas. E na H6 eu vou fazer a nossa função PROC-V. Primeiro argumento, o valor procurado. Em vez de escrever Lucas agora entre aspas, eu só vou selecionar a célula de cima. Ponto e vírgula, matriz tabela. É a mesma de antes, começando onde está o nome do vendedor. E vou selecionar tudo para buscar depois o dado de janeiro, fevereiro, março ou até o ID se eu quiser. Ponto e vírgula de novo. Número, índice e coluna. Em que coluna está o dado de janeiro? Está na terceira coluna, que a gente já contou. 1, 2, 3. E correspondência exata. Pronto. Temos de novo o dado do Lucas em janeiro. Se a gente trocar aqui por Arthur novamente,
Já temos o dado do Arthur em janeiro. Outro exemplo. Agora, em vez de buscar pelo nome do vendedor, a gente vai buscar pelo ID e vamos buscar os 3 meses ao mesmo tempo. Então aqui eu vou colocar o ID do Lucas, que é o que a gente está usando como exemplo sempre, né? E aqui vai o nosso PROC-V. O valor procurado dessa vez é o ID. Eu vou apertar a tecla F4 no teclado para congelar essa célula. Veja que apareceu esses 2 cifrões aqui. Significa que depois que eu terminar essa função, eu vou querer arrastar ela aqui para a coluna J e para a coluna K. Então, quando eu arrastar para o lado, eu não quero que ele deixe de marcar a célula H4. Eu quero que ele continue sempre marcando H4. Se eu não fizer isso, quando eu mudar para J, em vez de estar marcando H4, ele vai marcar a I4. E assim vai indo. Então, já temos nosso valor procurado. Matriz tabela. Agora, em vez de começar aqui em vendedor, eu vou ter que começar em ID, porque é a coluna mais à esquerda e é onde está o dado que a gente informou no valor procurado, que é o ID do vendedor. E vou selecionar todo o resto. Eu vou também apertar F4 aqui, porque eu não quero que isso mova para o lado. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer é isso aqui. Ó. Ele vai andar assim para o lado. Que eu não quero que aconteça, eu quero que fique fixo aqui. Depois, número, índice e coluna. No caso de janeiro, ele vai estar na coluna 2. Como que eu sei? Contando a partir da primeira, 1, 2. E por fim, correspondência exata. Pronto. Vou copiar essa nossa função aqui para o lado. E só vou ter que alterar esse 2 aqui para 3 em fevereiro e para 4 em março. E já temos as informações do Lucas aqui, os 3 meses dele. Se a gente trocar o ID pelo ID do Arthur, temos já direto as 3 informações do Arthur. Para facilitar um pouco mais, a gente vai deixar essa nossa função PROC-V mais robusta, usando dentro dela uma outra função chamada CORRESP. O que o CORRESP vai fazer é identificar em qual posição de uma linha ou de uma coluna que a gente vai indicar está o dado que a gente procura. Então, eu vou fazer aqui embaixo, só para exemplificar, esse CORRESP. CORRESP. O valor procurado vai ser a palavra Jan, aqui de janeiro. Matriz procurada, que vai ser a linha ou a coluna que eu vou procurar. Eu vou selecionar esse nosso cabeçalho aqui. E tipo de correspondência, correspondência exata. Ele retornou o valor 3. Por quê? Como eu selecionei a partir da coluna B, onde está escrito vendedor, ele vai começar a contar a partir daqui até ele encontrar a palavra janeiro. Então ele vai contar 1, 2, 3. Se a gente fizer com fevereiro, ele vai contar 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Então aqui vamos escrever o nome do Lucas, que é o vendedor que a gente vai procurar. E aqui vai ser o nosso PROC-V. Valor procurado, o nome do Lucas. Vou apertar F4 para congelar a célula. Ponto e vírgula, matriz tabela. É toda essa nossa tabela aqui, começando pelo vendedor. Vou apertar F4 também para congelar. Ponto e vírgula, número, índice e coluna. Aqui que vai entrar a nossa função CORRESP. Então eu simplesmente escrevo CORRESP. Veja que aqui embaixo o Excel já está nos ajudando agora a escrever a CORRESP, embora a gente esteja dentro da PROC-V ainda. Mas no momento, o que a gente tem que preencher é o valor procurado da função CORRESP. Então o valor procurado é o Jan, aqui de janeiro. Matriz procurada vai ser só o nosso cabeçalho. Eu vou congelar, porque quando eu arrastar para o lado eu não quero que ande. Apertando F4 ali, né? E o último argumento, correspondência exata. Pronto. Eu fechei o parênteses do CORRESP, ele já voltou a me ajudar a fazer o PROC-V. Então, o número, índice e coluna eu acabei de preencher, que é a própria função CORRESP, ponto e vírgula, procurar no intervalo, correspondência exata. Fecho parênteses. Encerrei o meu PROC-V com o CORRESP dentro.
Vou copiar aqui para o lado. Pronto. Eu já tenho as notas do Lucas nos 3 meses. Se eu mudar para Arthur, as 3 notas do Arthur estão aqui também. E por último, a gente vai ver para que serve aquela correspondência aproximada. Lembra que eu disse que normalmente, quase sempre, você vai usar sempre a correspondência exata. Mas tem alguns casos específicos que é a aproximada. Então, aqui eu coloquei uma coluna extra, chamada de média, que nada mais é que a média dos 3 meses de cada vendedor. A ideia é a seguinte: com base na média do vendedor, ele vai receber um prêmio em dinheiro. Então, aquele que tiver uma média de 0 a 499 não recebe prêmio nenhum, de 5 a 699 recebe R$200, de 7 a 899 recebe R$400 e de 9 a 10 recebe R$600. E aqui a gente vai escrever o nosso PROC-V. Valor procurado. Nesse caso, vai ser a média do vendedor. Seguida, matriz tabela. É onde está aqui a nossa legenda. Começando pela esquerda, vou selecionar o primeiro, até o último aqui. Eu vou congelar apertando F4, para quando arrastar para baixo não andar. Número índice coluna vai ser 3, começando da primeira que eu marquei, 1, 2, 3, que é onde está o prêmio que o vendedor recebe. E agora, em vez de correspondência exata, vai ser correspondência aproximada. Vou copiar para baixo. Pronto. Vamos checar então. O Miguel ele teve uma média de 7,97. Ele está aqui nesse grupo, ganhou R$400. O Arthur teve uma média de 4,87. Ficou nesse grupo, não ganhou nada. E o Pedro teve uma média de 5,67. Ficou nesse grupo, ganhou R$200. Como é que funciona isso daqui? Na verdade, o PROC-V como um todo, não só nesse exemplo, mas todos os outros que eu mostrei. O PROC-V ele não olha as colunas do meio. Então, se eu apagar isso daqui, não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele sempre vai olhar a primeira coluna que a gente marcou, que foi essa aqui no caso, e a coluna que a gente indicou lá no número índice coluna. Então, se a gente entrar na nossa fórmula, a gente vai ter marcado essa como a coluna mais à esquerda, e a coluna que ele tem que buscar o dado é a terceira coluna em relação a essa. Então, 1, 2, 3. Tudo que estiver no meio, ele não vai olhar. Não importa o que tem ali. Então, como é que ele funciona, na verdade, nesse caso aqui? Para o Arthur, ele vai olhar. O Arthur ele teve uma média de 4,87. 4,87 é maior do que 0? Sim. Então, ele pula para o próximo e faz o teste de novo. É maior do que 5? Não. Então, ele vai permanecer em 0 e recebe 0 de prêmio. No caso do Pedro, teve uma média de 5,67. 5,67 é maior que 0? Sim. É maior do que 5? Sim. É maior do que 7? Não. Então, permanece no anterior, R$200 é o que ele ganha. E o Miguel teve uma média de 7,97, que é maior do que 7, mas é inferior a 9. Então, ele permanece nesse grupo aqui e ganha R$400. É simples assim. Então, o PROC-V você pode escrever ele todo manualmente. Você pode usar células de referência para te auxiliar, como a gente viu aqui nos 2 segundos exemplos. E também pode usar outras funções do Excel, como a gente usou o Corresp, para ficar ainda mais robusto. Espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, tem o link na descrição para o nosso fórum, ou você pode deixar o comentário aqui no YouTube mesmo. Além desses, tem outros links, as nossas redes sociais e o próprio site do Função Excel. Até a próxima!